Olá, boa noite para todo mundo. Se alguém estiver ouvindo a gente agora e puder escrever no chat que está ouvindo bem, vendo bem, para a gente confirmar aí um câmbio. Boa noite, boas-vindas a todo mundo que está nos assistindo. Boa noite. Obrigada a todo mundo que está aqui pelo interesse na nossa primeira oficina de escrita acadêmica do projeto Writing Hub, ateliê literário da UERJ, ligado ao setor de língua inglesa, do Departamento de Letras Anglo-Germânicas, aqui da UERJ. Obrigada, pessoal, que avisou no chat que está ouvindo bem. Que bom, obrigada. Bom, essa oficina vai ser conduzida pela Anne Kiangala. Agradeço imensamente a Anne por aceitar o convite. Nós nos conhecemos há mais de uma década, né, Anne? Fizemos letras português juntas na UNB, na Universidade de Brasília, e convivemos em espaços acadêmicos variados, aí, de disciplinas obrigatórias a optativas, sei lá, linguística, literatura brasileira, portuguesa, grego antigo, enfim, muitos ambientes diferentes. E a Anne, há vários anos, vem fazendo um trabalho excelente na internet, que eu acompanho e admiro, e ela pode falar um pouco mais sobre isso se ela quiser também. Vocês podem ver depois as arrobas e tudo mais, para caso já não conheçam, que com certeza muita gente que está assistindo já conhece, já acompanha também. E eu vi que ela, né, ela também pesquisadora, vinha compartilhando coisas relacionadas também à escrita acadêmica, que tem a ver, obviamente, com o dia a dia dela também, né? Então veio a ideia de convidá-la e agradeço muito, Anne, por aceitar o convite. Vou apresentá-la brevemente aqui, então, e, né, mesmo que dispense apresentações para quem já conhece, e depois o palco, para usar o termo que o StreamYard usa, o palco é dela. Então, a Anne é doutoranda, mestre e doutoranda na UNB, pesquisa manifestações do gótico, discurso do horror, escrito por mulheres negras. Pesquisou a representação de super-heroínas negras na Marvel Comics, além de ser idealizadora do Preta Nerd Burning Hell, blog sobre nerdandade preta e feminista, desde 2014. Então, muito obrigada, Anne. É isso, eu que agradeço, assim, muito obrigada, Luísa, pelo convite. Eu estou muito contente com essa possibilidade de conversar sobre escrita acadêmica, que é uma, sei lá, né, uma coisa que eu amo estudar, amo ler, então vai ser uma conversa muito, muito empolgada, assim. E é Beleza, isso. então vou dar licença aqui para vocês terem mais espaço de tela com a Anne. Até já. Luísa, eu preciso. Você pode colocar o slide, por favor, na tela? Ah, perfeito, muito obrigada. Gente, boa noite, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a essa oficina Como Escrever Textos Acadêmicos. E assim, eu basicamente vou falar com vocês assim sobre processo de escrita, sobre criatividade, enfim, e como eu tinha falado antes, né, assim, modelo de texto, enfim, a BNT, tudo isso está muito formalmente descrito várias vezes, em vários lugares, exemplos e tal na internet. E eu acho que grande parte do nosso problema na escrita não vem do conhecimento técnico, né? O conhecimento técnico ele é muito mais acessível. Então a gente vai conversar sobre outros aspectos hoje, inclusive aspectos subjetivos do processo de escrita. Então, muito obrigada a todo mundo que veio aqui. Obrigada, pessoal da comunidade. E bora lá. Opa! Então, como a Luísa já tinha apresentado muito bem, eu sou Niki Angala e eu sou doutoranda em horror e sou mestra em Marvel. Então, tudo que eu estudo, assim, desde do início, assim, desde que eu entrei na universidade, até antes, eu já escrevia bastante dentro desse universo de coisas nerds e, sim, sobre o horror, que são coisas que eu amo desde sempre, assim. Então, eu parto muito dessa ideia para nossa conversa de que é importante a gente ir atrás, né, de pesquisas que movimentam, que tem a ver com o que a gente gosta, que tem a ver com o que a gente realmente tem um interesse intrínseco, assim, não é? Porque você, com certeza, a partir do seu desejo, da sua vontade intrínseca, assim,
você com certeza não vai perceber nem que o estudo é complicado e é complexo e tudo mais, porque, bom, vai fluir, né? A gente vai falar um pouquinho sobre flow também. Mas vamos lá, né? Sobre o que a gente vai falar, assim? Qual que é o tema exatamente da live de hoje? Eu fiz aqui um mapa mental, né? O que o Tony Buzan chama de mapa mental verdadeiro, que aí segue o modelo dele no livro Mapas Mentais. E aí eu usei meu tablet para fazer esse resumo aqui, não está assim finalizado nem nada, é só para a gente ter uma visão geral do que a gente vai conversar hoje. Então, no sentido horário, a gente vai ter o 1, que é a pré-preparação, o 2, que é o contexto, o 3, que é a leitura, 4, que é a preparação real, né? O 5º, que é escrever, e 6º, que vai ser o pós-escrita. E aí, a partir desses 6 grandes capítulos, assim, a gente vai ter ramificações, e também já queria agradecer desde o início ao pessoal que é o pessoal do Todo Mundo, que é, na verdade, os colegas lá e as colegas do Mastodonte. Eu perguntei para as pessoas quais eram as principais dúvidas, e aí eu tentei reunir nessa visão geral aqui as principais dúvidas que surgiram, muitas delas bem parecidas, assim. E aí eu reforço essa percepção de que, assim, quando a gente fala sobre texto acadêmico, a gente deveria falar muito mais sobre emoções e sobre contexto, por exemplo, do que necessariamente sobre a BNT. Então, se vocês quiserem printar isso aqui para usarem depois, fica à vontade. Eu esqueci de assinar, mas eu sei que aqui todo mundo da citação, todo mundo da referência, então tá tudo certo. E aí, queria já também dar boas-vindas a todo mundo que chegou depois. Muito obrigada pela presença de vocês. E aí, é isso, né? A gente vai ter essa visão geral, e aí é muita coisa que a gente vai conversar hoje, porque eu não vou conseguir me deter a cada um dos detalhes com tanta profundidade como eu gostaria, mas eu acredito que com as perguntas de vocês, assim, né? Vocês podem ir perguntando ao longo da nossa conversa aqui, e aí a gente vai tentando organizar nossas ramificações aqui. Então, fiquem à vontade para perguntar a qualquer momento sobre os temas que, à medida que eu for apresentando eles aqui. Mas vamos lá, né? Como que a gente vai pensar sobre o processo de escrita? A gente vai focar aqui basicamente no processo criativo, então sim, eu estou partindo da ideia de que escrever texto acadêmico tem tudo a ver com criatividade, tem tudo a ver com prazer, e a gente vai então trabalhar aqui num caminho de encontrar cada pessoa aqui uma forma de encontrar o prazer, de encontrar o seu método de escrita, assim, né? Mesmo que eu seja uma pessoa particularmente metódica, eu vou tentar aqui dar uma visão geral para que vocês, né, mesmo quem for menos metódico assim, ou metódica, consiga entender assim, o seu próprio caminho e, a partir disso, evocar aqui o seu momento de flow. Então, vamos lá. A bibliografia básica do que eu vou conversar aqui são esses 3 livros aqui. Esse Como Estudar na Universidade do Walter Polk, que é basicamente uma bíblia sobre como estudar. Ele vai lá desde gerenciar o tempo, assim, como anotar, enfim, e ele é o criador do método de anotação que a gente chama de Cornell, né, as Cornell Notes. Então, é uma figura, assim, ele é fantástico. Assim, esse livro é um livro que eu recomendo demais para quem para quem não está perdido, assim. Às vezes a gente chega lá na frente também, você chega no mestrado, chega no doutorado e fala, putz, mas será que eu estou estudando legal? Assim, será que eu estou conseguindo fazer as coisas do jeito que eu deveria? Então, é sempre momento da gente voltar, assim, de dar um passo atrás e pensar, putz, vou ler esse livro aqui, que com certeza ele vai... se você já tem o seu próprio método, eu acho que lendo esse livro você pode melhorar, inclusive, algumas ferramentas, algumas práticas que você já tem no dia a dia. O segundo é basicamente um livrão também sobre a escrita em si, mas não a escrita em si, como eu tinha falado, né, o aspecto mais formal, mas assim, é um livro que vai discutir a questão subjetiva, a questão política, enfim, tudo isso que está por trás da escrita, e que eu acredito que na maior parte das vezes nós nem nos atentamos, assim, porque a gente fica tão presa na ideia de que a gente está fracassando no nosso processo de escrever, a gente deveria estar publicando mais, que a gente deveria várias coisas, né? A gente deveria muita coisa, e aí ela vai, assim, ajudar a gente nesse livro a nomear o que está acontecendo. Inclusive aquela sensação de que quando você está escrevendo que você
escreve várias linhas, aí de repente você apaga tudo e você não sai do lugar, porque você está preocupada com o julgamento, né? Então, assim, você não está escrevendo sozinha. Quando a gente escreve, a gente está sempre permeada de não apenas as pessoas que a gente está imaginando, né, os professores e tudo mais, mas assim, versões antigas de nós mesmos. E a gente também normalmente não nomeia essas nossas outras versões. Então, tudo isso é importante que a gente entenda quando a gente vai escrever. E o terceiro livro, que é o Making Time to Write, é um livro também essencial para pessoas que são mulheres, ou pessoas não binárias. Esse livro, ele não é tão simples quanto parece, não é só sobre fazer tempo. Ele é muito mais complexo porque ele vai discutir exatamente a ideia, vai partir do princípio de que a universidade não foi criada pensando em mulheres, pessoas racializadas, pessoas LGBTs. Portanto, a gente precisa entender como a gente vai lidar com os desafios nesse ambiente que está o tempo todo jogando a gente para fora. Então, a gente vai falar basicamente desses 3 aspectos aqui, como estudar a escrita em si e o tempo dedicado, mas eu vou trazer ideias adicionais desses 3 livros. Mas antes de começar, eu queria saber de vocês, assim, por onde que vocês acham que a gente pode começar quando a gente pensa em escrita acadêmica, assim, por onde que vocês começariam? E se vocês quiserem também compartilhar um pouquinho dos desafios de vocês, talvez seja um bom momento para a gente ir norteando a conversa a partir do que está sendo complexo, desafiador para vocês. Bom, por onde que a gente vai começar? Minha recomendação é que a gente comece com um diário acadêmico, um diário acadêmico analógico. Eu sei que muita gente está usando o Notion e outros aplicativos para fazer tudo, né, para se organizar e tudo mais, mas eu acho que o diário acadêmico analógico ele é uma ferramenta muito importante, especialmente quando a gente está lidando com ansiedade, a gente está lidando com inseguranças a respeito da nossa escrita, a respeito do nosso conhecimento. Imagina, quando você está produzindo seu TCC, sua dissertação, sua tese, em vários momentos você vai se deparar com um sentimento de incerteza, assim, bom, para onde eu vou? Algumas teorias, às vezes, elas vão se chocar e você vai ter que escolher um lado. E assim, e você pode escolher um lado que pode ser também muito complicado, porque vai chegar lá na banca e alguém pode te expor por conta disso, né? Então, quando a gente fala sobre esses detalhes emocionais da escrita acadêmica, a gente está lidando com questões muito sérias, que é a humilhação, grande parte é isso, né? A humilhação, a exclusão, enfim, ninguém quer passar vergonha quando está ali defendendo o seu trabalho. E quando que a gente tem um lugar seguro para a gente escrever? No nosso diário acadêmico, é um lugar onde você vai escrever não simplesmente, né, o que você fez no dia e tudo mais, embora seja importante. Hoje eu li tal texto, tal livro, o que você sentiu, né, a sua conexão com esse livro. Você pode também ensaiar, você pode fazer tudo o que você está fazendo ali, você está escrevendo, como o Stephen King diria, com a porta fechada. Você está ali ensaiando, você está experimentando, é como se fosse o seu laboratório. E nesse laboratório você vai rasurar, você vai fazer uma letra terrível, enfim, se você for eu, no caso. Mas, enfim, você vai desenhar, você vai fazer mapa mental, enfim, você vai fazer o que você tiver que fazer para sair de um lugar para o outro, assim. Então, você pode voltar atrás, você pode errar, você pode escrever errado gramaticalmente, você pode escrever frases que não fazem sentido, porque isso faz parte do seu processo, sabe? E é importante lembrar do processo também, à medida que você considera que muitas vezes você tem ali uma semana extremamente desafiadora, você não conseguiu ler nada, e você vai se sentir um ser humano horrível, uma péssima pesquisadora, né? Só que você não é, assim, quando você consegue quantificar o que você está fazendo, você consegue identificar o seu processo, mensurar o que você está fazendo, você consegue lá na frente lutar contra a sua síndrome de impostora, por exemplo, porque assim, né, como se o seu trabalho tivesse sido escrito, sei lá, por outra pessoa, ou então como se o seu trabalho não tivesse uma revisão bibliográfica bastante, né, suficiente e tal. Então, é muito importante a gente entender a ideia de processo, né? A gente sair daquela visão mítica, né, mistificadora de ser uma pessoa acadêmica, né, que assim, você senta e você escreve um texto completo. Não é assim que funciona e na maior parte do tempo e nem é a forma mais saudável, né? Eu acho que quando a gente pensa no processo, a gente consegue também
sentir o prazer, assim, a diversão mesmo de fazer as coisas dentro do que faz sentido para a gente. Então, vamos começar com o diário acadêmico, e se vocês já tiverem com papel, caneta aí, vai ser ótimo, que aí vocês, à medida que a gente for conversando aqui, vocês vão também desenvolver as ideias de vocês já nesse diário acadêmico. Eu já estou aqui imaginando essa cena. Ei, Dayara, boa noite. Boa noite. Acho que uma das coisas mais desafiadoras é precisar referenciar os argumentos sem necessariamente um suporte de orientação. A gente vai falar um pouco, segura um pouquinho essa dúvida, essa questão, porque é uma coisa que apareceu muito para mim, assim, dessa insegurança, especialmente a questão de, puxa, eu não sei até onde é a minha ideia, eu não sei o que é autor, aquele medo que a gente tem de plagiar, enfim, ter um medo de plagiar, no primeiro momento, é bem positivo, porque significa que a gente se importa em fazer a coisa certa, né? Mas se a gente tem esse medo, ele é muito acentuado, ele é muito agudo, ele atrapalha, ele trava o nosso processo de escrita. Então, lá na frente a gente vai falar sobre isso. Eu vou lembrar aqui do seu comentário. Uma pergunta que chegou no Insta foi: como encarar a página em branco? Acho que ter um diário ajuda a ver que não está começando do zero, já temos anotações, ideias e afins. Exatamente, assim, antes de começar a sessão, eu já estou adiantando algumas coisas daqui, né? Mas, assim, antes da gente começar a sessão, a gente tem que ter uma organização, né? A própria Michelle Boyd, ela diz assim, você não vai para uma viagem, normalmente, sem saber para onde você está indo, você vai para uma viagem sem saber minimamente o que você vai fazer. E com certeza é mais confortável, é mais seguro sentar no computador aqui e ter os tópicos para você já desenvolver, assim, né? Se você for uma pessoa de tópicos. Tem uma escritora brasileira chamada Carol Chiovato, que eu acho um barato, que ela sempre fala, ela tem até um vídeo dela, um shorts, ela também é doutora em literatura. A Carol, ela escreve o livro de 400 páginas, sempre com a canetinha tinteiro dela, ela escreve o livro todo à mão, primeiro. Faz parte do processo dela e tá tudo bem. Eu tento fazer uma coisa, assim, um pouco mais equilibrada, de escrever digital, analógico e tal, mas é isso, eu acho muito fera a gente entender o que funciona pra gente. E, às vezes, sair da página em branco tem a ver com planejamento, né? A página em branco ela reflete muito a nossa ansiedade, né, de resultado. E aí, talvez, também pensar um pouco mais, voltar atrás e pensar em processo, também ajuda a gente a sair desse sentimento de ansiedade em relação à escrita, em relação a resultado. Lembrando que, como o diário acadêmico é seu, ele vai ter o formato que faz sentido para você. Então, você pode colocar seus fichamentos, enfim, a lista de leitura, lista de filmes que você precisa assistir, enfim. E eu acho legal também pensar no processo de colocar mesmo, sei lá, de repente uma tabelinha mesmo com as páginas que você vai escrever, os temas que você precisa escrever, os autores que você precisa necessariamente referenciar, enfim, essas coisas que são essenciais e que às vezes você está aqui escrevendo o texto e você não lembra assim, mas é Home Baba que ano? Mas quem disse essa ideia aqui? Foi a Judith Butler ou foi não sei quem, sabe? Então, é importante a gente se organizar para a gente resolver todas essas questões. Mas aí a gente vai, então, para nosso primeiro grande capítulo, que é a pré-preparação. Aqui a gente vai pensar em 3 elementos essenciais, que são as emoções, o tempo e o espaço. Sim, a gente vai começar pensando sobre emoções, a gente não vai desenvolver isso, mas a minha recomendação é começar sempre escrevendo, quando você for escrever texto acadêmico, escrever sobre o que você está sentindo. A Michelle Boyd, ela sugere que toda vez que a gente está escrevendo sobre o que a gente sente, sobre o que a gente está passando, também é escrita acadêmica, porque a escrita acadêmica, ela faz parte, né, a sua identidade acadêmica, ela está extremamente conectada com a sua identidade, com quem você é, com o que você está sentindo, os desafios que você está enfrentando. Então, às vezes você está sentindo muita ansiedade, você não consegue focar, você pode usar o método, por exemplo, das páginas matinais da Julia Cameron e escrever ali 3 páginas sem pensar muito, sem filtrar, assim, né, em associação livre, e aí você despeja tudo aquilo, pensando, inclusive, que a gente tem os 5 sentidos e que a gente tem
o sexto sentido, algo assim, que são as emoções. E as emoções, elas travam o nosso processo, assim, porque elas também sobrecarregam. Então, entenda que você tem todo esse input, né, da luz, do barulho, do calor, enfim, e você tem as emoções e você precisa criar uma forma de sair, né, tipo, despejar isso e desse output. E aí, esse output vai ser, talvez, pela escrita, ou pode ser também por alguma atividade física, enfim. Entender como que você gerencia suas emoções é importante e, assim, acho que a escrita também pode ser ótima nesse ponto, mas não é o único caminho. Mas aí aqui a gente vai se deter ao que é mais quantificável, que é o tempo e o espaço. Então, como é que a gente pensa sobre horas de escrever, né? Como construir o tempo? A gente primeiro vai pegar aqui esse exemplo aqui do Sebastian Martin e pensar como se fosse uma semana. E aí, nessa semana, a gente vai tentar identificar, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, quais são as horas que você sente muita energia, as que você sente um pouco menos, as que você está ali um pouco para baixo e as que você está extremamente cansado e você não consegue fazer nada. E aí, a partir desse momento que você consegue ter uma visão geral da sua semana, você vai escolher, né, dentro dessa parte verde aqui, que ele está colocando como alta energia, com muita energia, energizado, você vai alocar a sua rotina de escrita nessas faixas verdes. E nas faixas vermelhas, que é quando você está completamente cansada, enfim, sem energia, são as horas em que você não vai escrever de jeito nenhum. Então, essas são as duas partes extremas. Eu também recomendo que nem na parte vermelha, nem na parte laranja, que ele não coloca aqui, mas aí a ideia seria assim, azul, verde, laranja e vermelho, do mais energizado para o menos energizado, você pode tentar escolher as horas de estudo e de escrita para essas faixas verdes, assim. Porque, com certeza, embora na vida adulta você não tenha aí 12 horas para escrever no dia e nem é saudável fazer isso, quando você usa o seu melhor horário, você consegue ter um resultado muito mais positivo. Então, acho que é importante ter essa percepção de tempo e de como você está energizada quando você vai escrever. E aí vale lembrar que quando a gente põe aqui, vamos supor, né, tá dizendo aqui que de 8 ao meio-dia, de 8 ao meio-dia não, de 8 às 13 horas, tá altamente energizado. Você não vai necessariamente escrever de 8 às 13 horas, mas você pode escrever, de repente, de 10 às 11. E aí você vai sentar para escrever às 10? Não, se o seu horário é às 10, você vai se organizar, você vai pelo menos ter ali uma meia hora de organização, você vai pegar, né, seu copo d'água, você vai organizar algumas coisas que você precisa, coisas que são necessárias, né, você vai fazer suas acomodações, e aí 10 horas você vai colocar o seu timer, e aí sim você vai começar a escrever, né? Então, isso é muito importante também, quando a gente vai organizar nosso horário de escrita. A gente não vai começar a escrever no horário ali dedicado da 1 hora, das 2 horas que você vai escolher escrever. Então, tenta sempre escrever no horário mais energizado do dia, assim, dentro do possível. E lembre-se que o tempo de escrita, ele é um encontro consigo mesmo, assim, então é um date consigo mesma, então tem que ser bom, tem que ter uma preparação e você não vai se atrasar, você não se atrasaria para um date com outra pessoa, então por que você vai se atrasar para o seu horário de escrita? Não faz sentido, então você vai se organizar, você vai se arrumar para ter esse momento, esse espaço seguro, o espaço também de diversão, né, de prazer consigo mesmo. E aí a gente vai para o nosso segundo capítulo, que é o contexto. Acredito que a maioria de vocês, talvez, aqui não lembre dessa cena icônica dessa série maravilhosa, mas ela é muito importante aqui para a nossa conversa de hoje, porque a gente vai, nesse capítulo, a gente vai falar sobre ambientação, sobre ambiente e ferramentas. Essa personagem, ela é a Barbara Gordon, ela é a Batgirl, e ela é uma mulher com deficiência. Então, esse espaço em que ela está, ele é um espaço que é, obviamente, pensado como um espaço
que precisa ser construído a partir de uma lógica de acessibilidade. Mas, assim, acessibilidade é bom para todo mundo. É bom que a gente passe a construir os espaços, a construir tudo a partir de um entendimento de que pode ser muito bom, confortável para a gente, dentro do que a gente precisa, dentro das nossas necessidades, e também que seja legal para outras pessoas, né? Então, é sempre uma importância grande assim na nossa vida pensar sobre acessibilidade. Então, essa personagem, ela chama a gente para pensar nisso lá no começo dos anos 2000. Então, por isso que ela está aqui. Tá tudo bem aí? Vocês estão quietinhos e quietinhas e tal? Estou falando muito rápido? Tá tudo bem? Massa. Então, dentro desse segundo capítulo, a gente vai discutir essas 3 coisas. O ambiente, ele é o cômodo onde você escreve, né? Onde está a sua estação de trabalho. E, assim, é importante entender que, às vezes, assim, pensando no melhor cenário, você tem um cômodo para isso, um cômodo reservado, dedicado para trabalhar, para estudar, enfim. Não é a realidade da maioria das pessoas, né? A maioria dos brasileiros, das brasileiras, inclusive na pandemia, a gente percebeu que as pessoas, em grande parte, não têm um contexto favorável para estudar. Não tem. E aí, isso significa o quê? Significa que a gente precisa ser mais criativa, a gente precisa se adaptar. E aí, vamos pensar aqui no exemplo, né, no exemplo hipotético, uma hipótese aqui, no exemplo em que você tem, assim, o espaço que você tem para estudar, para escrever seus textos, é a mesa da cozinha. Tá? Se é a mesa da cozinha, você não pode deixar a sua estação de trabalho montada o tempo todo, não é mesmo? Então, o que, que você vai fazer? Você vai entender como você pode, por exemplo, vamos pensar aqui que você vai usar um notebook, você vai usar um mousepad, caderno, enfim, vai pensando em tudo que você precisa usar, e aí você pode ter uma mochila dedicada para isso, que aí você vai começar a estudar ali 10 horas, então 9h30 você vai começar a montar a sua estação de trabalho lá na cozinha, e aí terminou de estudar, né? Você vai pegar ali as meia hora depois, você vai fechar tudo, organizar, vai colocar na sua mochila, e aí você vai ter o que a gente geralmente chama de setup móvel, que é uma coisa incrível. É muito bom a gente ter um setup móvel, mesmo que você tenha um cômodo, uma estação de trabalho fixa, é interessante você pensar em mobilidade também. Às vezes você vai precisar viajar, às vezes vai precisar estudar na biblioteca ou estudar em outro lugar, e você não precisa, sabe, de repente ter que lidar com um problema. Você pode já ir pensando em como que você pode adaptar o seu fluxo de trabalho dentro de uma ideia de fixidez, mas também de uma ideia de mobilidade. Então, o ambiente, ele não é necessariamente um ambiente fixo, ele é um ambiente que vai ser construído dentro do contexto que você tem, e tá tudo bem, né? Não tem problema nenhum com isso. André já adorou que tem a DC aparecendo. Pois é, tem que privilegiar todos e todas, né? E muito obrigada pelo feedback, gente. Então, é isso, né? A gente tem o ambiente e a ambientação, né? O ambiente, o ambientar, a ambientação, é sobre criar um ambiente favorável. Se a gente entende que a escrita ela precisa ter um fluxo, né, criativo, a gente precisa reduzir o atrito. E a ambientação é o processo, né? A gente vai se ambientar à medida que a gente reduz esse atrito. Aí você chega assim na sua cozinha, aí tem na sua cozinha onde está a sua mesa de trabalho, você vai estudar, aí, sei lá, tem um barulho, você fala que nem meu prédio aqui, é obra todo dia. Tem obra todo dia, tem uma outra obra ali, aí tem um cachorro latindo, tem não sei o quê, tem o calor e tal. Como é que você vai trabalhar com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo? Não é um ambiente ideal. Mas, repito, não é todo mundo, sabe? Eu diria que a maioria não tem um ambiente favorável. Então, a gente precisa também trabalhar a nossa criatividade no sentido de entender como a gente vai reduzir esse atrito, né? Que é criar um ambiente favorável para a gente. Estar num ambiente confortável é muito importante quando a gente pensa em escrita. Eu sei que parece que não tem nada a ver, mas vocês vão, no final dessa conversa, vocês vão acreditar no que eu estou dizendo, que faz muito sentido e que, em certa medida, é o ambiente desfavorável que atrapalha o seu processo. E aí a gente chega nessa síntese, né? Então, um ambiente bacana e o processo de ambientação ele vai criar, então, o seu
a sua sensação positiva, o seu conforto, e vai, em certa medida também, ser o propulsor do seu modo flow, que é sabe quando você está tão dedicada, assim, numa tarefa que você não percebe o tempo passar, assim, você vive aquele momento ali e de repente passaram horas, você está fazendo uma coisa tão legal ali que você não percebe, isso aí geralmente a gente sente quando a gente está assistindo uma série, quando a gente está lendo um livro por hobby, quando a gente está fazendo coisas que a gente gosta, a gente sente esse modo flow. Pessoas que têm hiperfoco, né, pessoas neurodivergentes e tal, que têm o hiperfoco, conhecem muito bem essa sensação, que é assim, às vezes você vai passar ali 12 horas dentro, né, daquele contexto de pesquisa ali, e você não vai perceber que você precisa tomar banho, que você precisa comer, beber água. Então, o estado, né, de fluxo, assim, esse flow, ele também precisa de limites. Então, a gente precisa entender que o ambiente favorável, ele também precisa de que a gente aprenda um pouquinho sobre função executiva. Quer dizer, para algumas pessoas é muito difícil sair de uma tarefa e ir para outra. Mas como é que a gente treina isso? A gente pode treinar isso usando o método Pomodoro, por exemplo, né? De intercalar. Bom, eu vou, por exemplo, ler aqui 30 minutos, mas eu vou fazer 10 minutos de alongamento, né? Ou então, nesses 10 minutos de pausa, eu vou lá pegar mais um copo d'água, vou beber um copo d'água. E aí você vai criando esse processo de intercalar, e lembra sempre de alongar, porque assim, alongar é mega, mega, mega importante para gente que trabalha sentada, sabe? Muito mesmo. Ah, Clara, muito obrigada. Já acredito que faça todo sentido. Na pandemia eu descobri e percebi o tanto que o ambiente me afetava. É impressionante, assim. Eu sei que, por exemplo, na comunidade do Preto e Nerd, muita gente é neurodivergente. Então, a gente sempre conversa também sobre a questão da autopercepção, a interocepção também, né? Que é uma palavra muito importante, que é, às vezes, você está ali vivendo a vida e aí você não percebe que você está com muito calor, você não percebe que você está com muito frio, você não percebe que você quer ir ao banheiro. E claro que, assim, estou dando um exemplo, assim, que é menos comum, mas quando você não consegue, e aí a gente pode pensar também para outras coisas, né? Você não sabe o que você está sentindo, uma angústia, você não sabe o que você está sentindo, né? O nome dessa sensação, dessa emoção, tudo isso bagunça o seu contexto criativo, isso bagunça e te impede, isso é um atrito que vai fazer com que você não consiga escrever de uma forma nenhuma, às vezes, né? Você vai ficar ali, às vezes, uma hora e não vai sair uma linha. Isso acontece. Então, com certeza o ambiente, né, ele é muito importante para a gente construir a melhor forma de escrita. O ambiente, claro que o exterior, mas é aquilo que eu tinha falado antes, né? Trabalhar o interior e trabalhar o exterior. Quando você não souber o que fazer, quando você estiver se sentindo travado, arruma alguma coisa, arruma seu ambiente, arruma sua mochila, e depois você volta a trabalhar e você vai ver como que isso é ótimo. Isso é uma ideia do Austin Kleon, ele fala isso no Hobby como Artista. E aí, assim, para quem tem menos de 30 anos, talvez eu também, com menos de 30, eu não conhecia a lombar, não sabe, as pessoas falavam sobre dor na lombar e eu não tinha noção, assim, achava que era uma coisa meio fora, né, das minhas noções. E aí eu percebi que não, que a ergonomia é uma coisa que a gente precisa muito estudar, a gente precisa mesmo se aprofundar. Eu não sou fisioterapeuta, então não vou dar aqui grandes noções para vocês, mas eu queria enfatizar isso. É muito importante a lombar, Gabi. A gente precisa muito aprender sobre ergonomia. E aí é aquela coisa, adianta, eu tô aqui nessa cadeira gamer, adianta eu ter uma cadeira gamer se eu não sei sentar na cadeira gamer, se eu não sei como eu posiciono as almofadas? Não adianta, porque se você posiciona na cadeira gamer, você posiciona essas almofadas erradas, você vai sentir mais dor na lombar do que sem elas. E eu sei que quando a gente geralmente quando a gente é mais jovem, a gente quer estudar deitado, a gente quer estudar de cabeça para baixo, né? E de repente nada disso é tão difícil, é tudo muito legal, né? Mas eu diria para vocês que o corpo vai cobrar. Então, assim, definitivamente aprenda sobre ergonomia. Ah, mas eu não tenho uma cadeira gamer. Não é a questão não é o recurso que você tem. A questão é que você precisa aprender a usar o recurso que você tem da melhor forma.
Às vezes a cadeira da cozinha, ela pode ser uma cadeira que está mais adequada para você, porque você vai ter ali seus pés a 90 graus no chão, seu cotovelo vai estar a 90 graus também. E às vezes na cadeira gamer é mais difícil, porque na cadeira gamer ela é feita para um corpo, né, de um tamanho, de um peso específico, que às vezes a gente está ou a mais ou a menos, então a gente precisa de mais adaptações, mas dá uma pesquisada, tem muita coisa legal na internet, assim, muitas dicas mesmo de fisioterapeutas, de ortopedistas, assim, então isso também é uma coisa que ajuda muito na sua vida, e com certeza isso é importante porque a gente não quer escrever um texto hoje, a gente quer escrever um texto, a gente quer escrever textos a longo prazo, a gente quer ter uma carreira de escritoras, não é mesmo? E como é que você vai ter uma carreira se você, de repente, não consegue mais sentar? Então, parece uma coisa muito, muito básica, assim, e muito longe, né, de uma oficina sobre escrita, mas eu prometo para vocês que é essencial. Sobre a estação de trabalho móvel, eu já havia pensado isso sobre desenho, tenho caderno e estojo que carrego por aí, mas eu não havia pensado sobre escrita. Dona Exótica, que legal que você está aqui. Então, mas se você já tem uma estação móvel de desenho, quer dizer que, assim, você está colocando o desenho no centro da sua vida, o que é ótimo, e você já tem, mais ou menos, assim, o slot, né, para você construir a sua estação de escrita. Eu tenho várias estações de escrita móveis, por exemplo, várias é ótimo, né? Parece que eu sou muito ostentação, mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que, assim, eu tenho uma caderneta e eu tenho uma caneta aqui. É uma estação de escrita móvel. Eu vou caminhar com o cachorro, eu estou com isso aqui, eu tenho uma estação de escrita móvel. Eu tive uma ideia caminhando com o cachorro, pronto, eu posso registrar aqui. É sobre isso, entendeu? Tipo, não é sobre nada muito complexo, não é sobre investir milhares de dinheiro, porque no final das contas, quanto mais você investe, assim, claro que você pode ter mais recursos, melhores características do produto, mas não adianta se você não sabe usar, né? Então, eu acho que eu sou muito a favor de, assim, vamos aqui trabalhar com o que a gente tem, vamos trabalhar com o que a gente sabe usar e vamos tirar o melhor desse equipamento que a gente tem. Então, ergonomia. E aí vai aqui outra pergunta para vocês que estão já com o diário em mãos, já vai pensando aí sobre como tornar o seu espaço mais acolhedor. Como que vocês podem tornar o seu espaço mais acolhedor? Às vezes o seu espaço ele pode ser mais acolhedor se você colocar uma imagem ali de uma pessoa que você admira, por exemplo, né? Assim, puxa, eu tenho aqui na minha frente, por exemplo, acima aqui de vocês, uma imagem da Mônica Rambeau, a Capitã Marvel, que para mim é uma personagem muito inspiradora. Então, toda vez que eu estou aqui e aí eu vou lembrar de alguma coisa que a gente olha para cima, pô, ela está ali e ela significa alguma coisa para mim. Isso para você, isso é uma coisa muito simples, né? Mas, por exemplo, uma iluminação também pode ajudar bastante. Às vezes, uma luz branca de cima pode ser extremamente desconfortável, mas você pode colocar uma luz indireta, você pode colocar uma luz amarela. Ah, não tenho um castiçal, por exemplo. Beleza, mas você pode trocar, substituir a sua luz branca de LED por uma luz colorida, perdão, por uma luz mais amarelada, uma cor mais quente. Por quê? Porque a cor mais quente ela torna o ambiente mais acolhedor. Por isso que a gente gosta, às vezes, de ir em determinados ambientes, né, para comer, porque não é por causa da comida exatamente, mas às vezes é só porque a luz está mais baixa, porque a gente tem uma luz mais amarelada, e isso traz uma sensação de conforto para a gente. E, além disso, também vai pensando aí, né? O que você precisa ter em mãos quando você vai escrever? Você precisa de post-it, você precisa de quê? Se você precisa de post-it, tenha post-it aqui numa proximidade que te ajude a manter o seu fluxo de trabalho legal, assim, né? Você não vai ter que levantar e procurar o seu post-it, não. É bem importante a gente saber onde estão as coisas, então, assim, a organização é importante, mas quando a gente está pensando aqui no nosso processo de escrita, a gente precisa saber o que a gente precisa, o que está aqui, né? O que está aqui em mãos, assim, mais próximo da gente. Mas não é retórico, não, viu? Quero saber de vocês se vocês já estão pensando aí ideias que possam tornar o espaço de vocês mais acolhedor. Né? Coisa simples, não precisa ser comprar um novo computador, um novo setup, não. Uma nova cadeira, não precisa ser. Pode ser, se for o caso, né? Às vezes o seu único problema é a cadeira, mas às vezes não é.
Pensa aí que coisas muito simples podem ajudar. Umidificador, né? Para quem está em Brasília, o umidificador ele faz milagres. Para quem está no Rio, um climatizador pode fazer milagres. Enfim, vamos pensando aí. Ou de outros lugares mais frios, um aquecedor, enfim, algo assim. E aí a gente chega na última parte. Opa, maravilha! E a Selva? Yasmin. Uso difusor com aromatizadores me deixa mais relaxado e confortável. Sim, essa é uma ótima forma também de criar um ambiente confortável. Tem alguns aromas que eles são ótimos para a gente que tá querendo produzir mais, né? Tem alguns aromas que são recomendados, eu também gosto de usá-los, que esses mais de laranja, bergamota, alecrim. Tem alguns que são mais relaxantes também, que ajudam, porque quando você está com o sistema nervoso muito tenso, você não consegue fazer outra coisa, porque o seu corpo está se movimentando ou está congelado no sentido de tentar sobreviver. Então, a gente precisa entender como a gente está para equilibrar isso. Bom, eu preciso de mais energia, ou eu preciso reduzir aqui a energia para. E aí, assim, eu não estou falando energia no sentido metafísico, não, estou falando energia no sentido de disposição mesmo. Para mim, a forma de tornar mais acolhedor o meu espaço é incluir nele os materiais de papelaria e recursos que eu mais gosto de usar. Nossa, eu estou muito com você, Clara. Eu acho que você ter aqui os materiais de papelaria que te ajudam no seu processo de ter as ideias e de escrever. Às vezes, quando a gente escreve de forma analógica, a gente consegue, sabe, entrar num fluxo muito mais legal de escrita do que às vezes no computador, né? Eu coloquei uma torneira no meu escritório para tomar água de forma mais consistente. Nossa, Stephanie, muito. Stephanie, bem-vinda também. Ah, isso é muito legal também, pensar no processo de tomar água, assim, porque a gente raramente, assim, eu não sei se vocês têm dificuldade assim, de tomar água, mas tomar água também é muito importante quando a gente está escrevendo. A gente não. Às vezes a gente não pensa sobre o processo de desidratação, se a gente não está no Brasília, por exemplo, no Mato Grosso, assim. Mas, cara, às vezes você não tá sem ideias, às vezes você tá só desidratada. Isso é uma coisa, uma frase de uma amiga minha, que é a Beca Prado, que ela fala isso. Às vezes a gente não tá triste nem nada, a gente tá só desidratada. Então, é uma forma ótima mesmo de que você encontrou de perceber isso. Às vezes lavar o rosto, às vezes beber água, isso é muito importante mesmo. Cadê, cadê, cadê? A ideia do difusor. Nossa, aqui faz milagres, faz muita diferença também. Sim, os aromas que despertam. Alecrim é um ótimo, bergamota e laranja são os três assim que geralmente eu vejo nas listas de recomendação. Ah, Luísa, você também usa? Quais que você recomenda? Recomende aí pra gente algum outro óleo essencial. Exatamente o que ajudava com a ansiedade, acabou tornando um hábito para estudar, relaxar e a preparação para dormir. Sim, né? Eu nem coloquei isso aqui no slide, mas assim, é muito importante a gente também ter rituais, né? Rituais para dormir, para acordar também, mas assim, secundário, né? Mas ritual para dormir é muito importante, inclusive porque quando a gente está dormindo, a gente está conseguindo limpar o caixa aqui do nosso cérebro, a gente está conseguindo trabalhar a memória. Se você não dorme, você não vai lembrar do que você leu. Então tem toda uma importância real de da gente dormir bem. Então, a preparação para dormir é um ótimo exemplo também. Eu fiz mudanças na minha mesa e realmente o ambiente me pareceu muito mais confortável. Daniela, você bota fé, assim, que quando você organizou a mesa, você, tipo, de repente você quer estar na sua mesa, às vezes você não tem nada para fazer, mas você fala, nossa, eu quero sentar lá, eu quero ficar naquele lugar, porque é confortável, né? Eu coloquei Pera, coloquei um abajur na lâmpada amarela, meu funko do Homem-Aranha e o apoio dos pés e parece outro lugar. Tá vendo? É uma coisa simples, assim, provavelmente o seu funko do Homem-Aranha você já tinha. Você só colocou ele num lugar que te deixa mais confortável. Pronto, né? Que te inspira e tudo mais. É isso, porque também os objetos, eles também carregam significado pra gente.
E às vezes a gente precisa desse significado também como um propulsor, né, de alguns estados emocionais, mentais e tal. Eloá, bem-vinda. Eu gosto de manter a garrafinha de água e uma gavetinha, caixinha para guardar o telefone. Eu sempre utilizo um quadro branco para rabiscar as ideias que surgem do nada. A Eloá já está aqui adiantando algumas técnicas que eu vou falar aqui, mas eu acho bem bacana isso que você trouxe de rabiscando as ideias. E depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Especialmente para pessoas que têm TDAH, isso é uma ferramenta extremamente importante. E sim, né? O celular é uma distração, então, se a gente puder não usar o celular, ou então usar o modo foco do celular, pode ser muito bom. Hidratação, às vezes, é necessário para dar um restart total. Quando não está dando certo, a gente muda ali 5 minutinhos de pausa, às vezes faz com que a gente se renove, né? Eu uso as coisas de papelaria, o difusor achei ótima ideia também, mas não saberia recomendar. Ah, entendi. Tudo bem. Oi, Stephanie, tudo bom? Mente e corpo estão juntos, afinal. Sim. Exatamente, gosto muito mais de ficar na minha mesa agora, mas o ambiente mais fresco também ajuda demais na minha concentração. Gente, às vezes a temperatura é surreal como a temperatura ela faz diferença. Se está muito frio, você não consegue se concentrar, se está muito quente, você não consegue se concentrar. Então, entender como equilibrar é muito importante. Para mim, a iluminação faz toda a diferença. Meu desempenho mudou muito depois que eu coloquei uma luz amarela. Eu também montei um cantinho do café, no meu caso, faz toda a diferença. Nossa, um cantinho do café é muito bom também. Tá vendo? Ambiente acolhedor não é uma coisa muito complexa, tem muito a ver com as escolhas que a gente faz. Quando a gente coloca a escrita no centro da nossa vida, e aí a gente começa a pensar ativamente sobre o nosso espaço, sobre como a gente vai escrever, de repente a gente tem várias ideias, assim, eu mesma, assim, tipo, eu gosto muito de café também, que nem a Jennifer. Aí eu, um tempo desse, assim, eu falei, mas eu tenho uma cafeteira, eu tenho algumas cafeteiras, aí tem uma cafeteira lá que eu não estava usando, estava na cozinha, falei, vou deixar no meu escritório, pô, facilita. Então, assim, é isso, às vezes você tem em casa, né, as coisas e pode usar. Aí agora sim a gente vai para Buffy, para a gente pensar sobre ferramentas. Acho que está um pouco conectado com o que vocês estavam falando. E aí a gente vai começar a falar aqui sobre um dos aspectos que a Eloá tinha trazido aqui. As ferramentas, então, elas vão se subdivididas aqui em analógicas e digitais, e a gente vai, claro, pensar nas analógicas começando com o nosso diário de escrita, nosso diário de tese, nosso diário acadêmico, e depois a gente vai pensar sobre as ferramentas digitais. Se você for uma caça-vampiros, você precisa de uma estaca. Mas se você é uma pessoa que escreve, se você é uma escritora, o que você precisa, né? Vocês já deram aqui algumas dicas, né? Água, café, uma iluminação mais amarelada, uma temperatura amena, enfim. Isso são coisas do ambiente, da ambientação, mas também se transformam, às vezes, em ferramentas. Porque, bom, você precisa disso para modificar alguma coisa, você precisa disso para modificar o ambiente, para modificar como você se sente. Então, sim, se torna uma ferramenta para a gente. E aí vamos, então, de ferramentas analógicas e ferramentas digitais. Só um instante aqui. Legal. E aí eu queria saber de vocês também como que tá esse processo de pensar nas ferramentas de vocês. Vocês falaram que gostam, né, de itens de papelaria, e aí isso aí entra na questão das ferramentas analógicas, mas também vamos pensar nas ferramentas digitais, né? Tipo, o computador que você usa, o notebook que você usa, fone, headset, abafador, enfim, tudo isso ajuda bastante a gente. E pensar também que se você é uma pessoa que escreve, isso não significa que você tem que ter necessariamente um computador lento, um computador cheio de problemas técnicos e tudo mais. Se for uma situação necessária, tudo bem. Mas eu acho que muitas vezes as pessoas têm a ideia de que, assim, um computador médio, um computador, ou então um computador muito bom, né, e tal, é um computador para quem vai jogar, mas não, você vai fazer
você vai defender o seu TCC, você vai escrever sua dissertação, sua tese. E, olha, vou dizer para vocês que a pior coisa é você escrever um trabalho acadêmico e, de repente, esse trabalho sumiu. De repente, esse trabalho não está ali. Por quê? Porque você não tem um computador que aguente. Assim, às vezes é um problema de memória, às vezes é um problema no HD, no SSD. E, às vezes, é importante a gente também fazer esse investimento nas ferramentas digitais, não para ser, sabe, ter computador que brilha, mas, assim, para ter computador que funciona. Então, pensem aí nas ferramentas analógicas e digitais como as ferramentas que você vai usar e que vão te ajudar também a reduzir o atrito da produção dos seus textos acadêmicos, né? O seu processo criativo, ele depende bastante das ferramentas funcionarem, delas serem boas, serem úteis. E aí a gente vai para a terceira parte, que é a leitura. Uma das coisas que também que me perguntaram bastante foi sobre assim, mas será que eu estou lendo legal? Será como que a gente lê textos acadêmicos? E aí, assim, claro que isso daria uma outra oficina. Mas vou fazer aqui um apanhado e a gente vai pensar aqui na atenção, especialmente pensando aqui a partir de pessoas com condições ou deficiências e tal, e aí a partir disso fica bom para todo mundo vai conseguir alcançar, por exemplo, o estado de atenção plena, né, o hiperfoco, o estado o modo flow e tal. Como é que a gente vai trabalhar essa questão da atenção? A atenção é muito complexo a gente falar sobre isso, sobre as questões subjetivas e do ambiente também, mas a gente precisa focar naquilo ali, e aí é muito comum as pessoas falarem, não pode Funko, não pode nada, não sei o quê, no seu ambiente, porque isso tira atenção e tal, e eu, particularmente, não sigo esse tipo de conselho. Eu acho que a atenção no tema, ela também está muito relacionada ao contexto emocional que a gente está. Sempre estou repetindo isso bastante, porque não adianta, tipo, a gente pensar que é só o ambiente físico que vai definir como a gente vai manter a atenção. É claro que a gente tem algumas estratégias que a gente pode usar, e, por exemplo, sabendo que a gente não consegue manter a atenção total, plena, em uma hora seguida, mas que a gente precisa de ciclos de pausa e tudo mais, de descanso, de sair daquela atividade, vamos recuperar aqui a ideia do Pomodoro, do método Pomodoro, né? Vamos recuperar a ideia do Pomodoro porque a gente precisa desse processo de mudar de atividade, né? De preferência, uma atividade mais mental, uma atividade mais física, uma caminhada, um alongamento, fazer um trabalho de casa, né? Alguma coisa que seja completamente diferente. Isso é muito importante. Eu tenho tido dificuldades com leituras porque a minha capacidade de focar parece estar maltratada desde a pandemia. Sim, e tem a questão da pandemia, que foi muito difícil, a gente ficou muito preso dentro de casa, e aí os desafios fizeram com que o nosso cérebro, né, não tivesse que trabalhar da forma como ele trabalhava antes, então a gente precisa recuperar algumas habilidades, né, habilidades sociais, habilidades de todo tipo, motoras e tal. Então, eu super entendo, assim, mas uma coisa que ajuda, né, são os exercícios de concentração mesmo. E pensar que, por exemplo, exercícios de mindfulness, né, de atenção plena, eles estão disponíveis aí na internet para a gente ir treinando. E aí eu acho que pode ser uma forma de você, aos poucos, ir conseguindo dar esses passos. Começa ali com 5 minutos, 10 minutos, e aí você vai conseguir chegar nesse outro ponto, assim. São exercícios que não precisam de tanto tempo, assim. O que é importante é a constância. E aí aqui, agora a gente chega nesse segundo tópico aqui, que é o rascunho WordPad, que está muito conectado com o que a Eloá tinha dito antes. Quer dizer, quando você está escrevendo ali, quando você está estudando, quando você está fazendo qualquer coisa que às vezes a sua mente dá uma escorregada, ou então começa, sabe, dar aquele pop-up de um monte de ideias e tal, a Eloá trouxe a ideia da lousa, né? Você pode ter um bloco de anotações, um post-it, eu tenho aqui um bloquinho de papel avulso e tal, e aí você vai escrevendo ali, em que ano, daí você está ali lendo sobre Revolução Russa, aí de repente você vai, mas, nossa, em que ano, sei lá, em que ano
foi a independência do país X, que não tem nada a ver com a Rússia. Nossa, em que ano nasceu Marx? Que come? Qual que é a alimentação típica do país Y, sabe? Vai anotando ali. Ah, você tem que dar comida para o gato. Anota ali. Quando acabar o seu período de concentração, você vai lá, recupera essas informações, faz o que tem que fazer, pesquisa o que você tem que pesquisar, porque senão a sua mente vai ficar pulando de lugar em lugar e você vai para o celular e você vai perder o seu fluxo, né? Você vai perder o seu processo de, de produtividade. Essa palavra é horrível, né? Mas vamos nela por falta de opção. Outra coisa também é a leitura ativa. O que é a leitura ativa? Você não vai simplesmente ler o texto ali, você vai ler o texto pensando em algumas coisas, como, por exemplo, quem produziu, quando foi produzido, qual o contexto, a qual tipo de marco teórico essas ideias se filiam. Enfim, você vai pensando ali sobre esses aspectos mais gerais do texto e você também vai começar a questionar o texto, né? Pensar assim que a leitura ativa tem a ver com não só marcar com o marcador e deixar ele coloridinho, mas também em como você vai escrever ali, porque a leitura de um texto acadêmico é uma conversa. Aquela pessoa que escreveu ali, ela está propondo uma ideia para você e você está conversando com ela. Então, você vai responder também escrevendo ali na borda do texto. Se for um texto da biblioteca, você vai escrever no post-it, né? Porque você não vai escrever no livro da biblioteca. Então, a leitura ativa ela é muito importante. Você pode ser também lendo e fazendo um mapa mental, lendo e fazendo um resumo. Enfim, a leitura ativa ela ajuda bastante a gente com esses aspectos de memória mesmo e de concentração. Porque quando você está fazendo isso, você tem mais chances de não desviar. Também sugiro aqui a questão de questionar o texto, então vai fazendo perguntas, vai fazendo pergunta e respondendo com o texto. Isso também, essas aqui são todas ideias que estão no livro do Walter Polk, tá? Tem aqui, entre aspas, também ferramenta de captura, que é um termo que eu também não curto muito, mas é a ideia de que você vai ter ideias e que você vai, enfim, de repente você está ali caminhando com o seu cachorro, e aí você pensa, nossa, tive uma excelente ideia aqui para um artigo. Então, como é que você vai capturar essa ideia para que você não perdê-la, né? Se você tiver com o celular, você pode gravar um áudio, você pode, de repente, tirar uma foto, você, enfim, vai entender aí como é que você vai capturar e armazenar. Eu não estou citando o livro O Segundo Cérebro, não. Eu estou citando aqui o Walter Polk, inclusive, porque estou usando aqui o vocabulário específico, mas assim, para a gente entender que o processo de leitura ele também tem a ver com como a gente vai absorver esse conhecimento, como a gente vai conversar com esse conhecimento, né, para a gente absorver, e como a gente lá na frente vai poder recuperar esse conhecimento que a gente registrou. E aí, uma das coisas que eu também acho que vale a pena a gente ter em mente é qual tipo de anotação funciona, né? Tem vários tipos, eu vou aqui sugerir 3, e vocês me contem aí o que vocês usam, tal, porque eu acho que faz sentido a gente desenvolver a forma que faz mais sentido para a gente. A BNT tem um jeito específico de fazer fichamento. Nunca vi ninguém assim na vida real assim usando aquele formato. Por quê? Porque cada pessoa tem um jeito específico de fazer seu fichamento. Ideias vêm e vão a qualquer momento. Importante não se culpar por não ter boas ideias naquela hora específica em que a gente senta para escrever. Exatamente, exatamente. Por isso que é importante a gente ter o nosso diário de escrita, nosso diário de leitura, porque é esse lugar que a gente vai consultar no momento da nossa escrita. Então, vamos lá. Aí, a gente tem aqui 3 exemplos, trouxe 3 exemplos para vocês de anotações que eu acho relevantes. Aqui a gente tem o método Cornell, que foi idealizado pelo Walter Polk. Aqui a gente tem as sketch notes, e são muito conhecidas a partir do livro do Mike Holt. E a gente tem aqui o mapa mental a partir da forma como o Tony Buzan ensina. São 3 formas aqui, com certeza vocês podem ter outras, mas eu acho que
são aqui só exemplos mesmo para a gente entender que dá para usar ou só texto, dá para usar texto e imagem, dá para usar também um formato mais de conexão. Acredito até que vocês já devam usar pelo menos um destes, né? Mas só para a gente estruturar aqui a nossa conversa. Mas aí aqui a gente vai voltar para o que a Dayara perguntou lá no início, comentou aqui, né, e compartilhou com a gente lá no início sobre a questão das citações. A Laió, a construção de resumo sempre me pega. Eu sei que é preciso dialogar com o texto, mas sempre paro na parte da interpretação. Parece impossível para mim avançar no questionamento dos autores. Eu vou chutar aqui, Laió, que você está lendo textos que são considerados pós-modernos e que são textos de autores e autoras muitas vezes francófonos e que tem uma forma, né? E aí tem tudo a ver com sintaxe, morfossintaxe e tudo mais, que são mais desafiadores para a gente. E posso até também pensar, né, revelar aqui que eu estou pensando aqui naquele livro Imposturas Intelectuais que o André sempre comenta, que basicamente os autores dizem que às vezes quando está confuso, está confuso no idioma original e as ideias são confusas mesmo, às vezes tem várias questões. Estou falando isso aqui, que eu não sei se é exatamente o seu ponto, mas para a gente também desmistificar a ideia de que o problema é sempre a gente. Às vezes o problema é o texto, tá? E tá tudo bem. Eu sempre, quando eu dava aula de redação, eu sempre levava texto do Foucault para a galera do cursinho, porque assim, olha, gente, tá tudo bem você não entender essa frase aqui, porque ela tá difícil por causa de tais questões coesivas, né? Tais questões de pontuação, enfim, tá tudo bem a gente não entender de primeira também. Então, vamos só desmistificar essa ideia de que o problema é a gente, tá bom? E aí, no segundo ponto, que pode ser também desafiador, eu lembro que, eu tô falando isso para você e tô lembrando que Homi Bhabha, por exemplo, é bastante desafiador, um autor bem difícil. E aí, às vezes, tipo, eu passava horas para ler um capítulo do livro, assim, e escrevendo, né? E escrevendo, resumindo, nananã. Será que eu entendi mesmo? Aí, quando eu ia ler o capítulo, não, será que eu entendi mesmo? Será que eu entendi o contrário? E isso tudo, né? Essa confusão faz parte do nosso processo de aprender. E, assim, o triste é que, às vezes, o tempo que a gente tem não é o tempo suficiente para estudar isso com a profundidade que a gente gostaria. Mas eu acho que, acima de tudo, assim, confia mais em você, vai para o texto, assim, não se inferiorizando, vai para o texto, vai lendo o texto, assim, como se fosse uma conversa, e, putz, não entendeu? Outra coisa que você faz também, vai lá no Cielo e procura alguém que está comentando aquele livro. Não adianta você pegar assim, vou aprender, sabe, vou ler Marx aqui de primeira. Não adianta, não vai ler Marx de primeira. Vai lá em algum comentador, você vai lá pegar o livro do Jorge. Esqueci agora, desculpa. Mas enfim, tem vários comentadores, você vai começar a ser sua visão geral com comentadores. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente conseguir estruturar a ideia e depois aprofundar do que a gente aprender e tentar fazer tudo ao mesmo tempo. O que funciona para mim, para fichar, é separar as citações do texto que eu achei relevantes e colocar palavras-chave para encontrar fácil depois. Aí eu fui super nerd e montei um site em HTML para armazenar tudo isso e acessar de qualquer lugar. Pronto, aqui a gente tem uma solução bem avançada, mas que basicamente traz essa ideia que a gente estava falando antes, que é do armazenamento, né? Tipo, de como a gente vai ter a ferramenta de captura. Então, a Stephanie está trazendo aqui a ideia de que assim, ela vai trazer a citação, então ela vai colocar a citação ali, vai capturar nesse ambiente virtual e que ela vai poder acessar de qualquer lugar, qualquer computador, qualquer dispositivo. Pronto, é um processo. Talvez você não saiba, esqueci a palavra. Mas você não saiba fazer sites, esqueci o termo, mas você consegue, por exemplo, fazer isso sei lá, no Notion, numa tabela, enfim, alguma coisa mais, enfim, mais comum, mas está tudo certo. Assim, o importante é trabalhar com o que você tem e pensar no processo. Acho que esse processo aqui que a Stephanie trouxe muito bom. E o que eu faço, assim, é um pouco parecido com isso. Eu não faço tanto da citação, eu faço da citação quando é no Kindle, que já vai direto. Mas
quando eu estou lendo um texto, assim, geralmente eu faço uma base de dados desse jeito aqui. Autora, título, aí vem o tema, né, o que ela está discutindo aqui, qual o argumento que ela usa, e aí eu ponho com as minhas palavras, e avaliação, né, de 1 a 4, se é muito importante para o texto que eu tô construindo, ou se não é. Isso aqui é para nossa revisão bibliográfica. Porque às vezes você vai depender muito da memória, às vezes você está escrevendo o texto, você está no seu flow, e aí você não lembra, pô, mas é Hooks 92 ou é Hooks 2003? Sabe? Aí aqui com essa base de dados facilita bastante. É bem parecido com, acredito, assim, com o que a Stephanie trouxe também, mas, assim, formas diferentes da gente fazer a nossa base de dados, lembrando que é importante a gente adaptar como puder, exatamente. Mas depois de tudo isso, né, falei um monte de coisa, eu quero saber se vocês estão prontas para desempacar. Assim, lembrando que, assim, essa imagem aqui é para a gente trazer a ideia de não de glamour, porque eu não acho que seja isso, mas assim, bom, a gente está preparado, as coisas, né, podem ser desafiadoras, podem ser difíceis, mas a gente está pronto, a gente já tem agora o ambiente, as ferramentas, as emoções, tudo está alinhado e a gente vai conseguir finalmente pensar no nosso processo de desempacar. A gente vai, então, a gente vai finalmente, depois de tudo isso, né, 3 terços, quase, né, 2 terços do tempo, a gente vai chegar na preparação. Então, a gente tem, a gente vai falar aqui sobre a metáfora do processo, a gente vai falar um pouquinho sobre, a gente falou já sobre as refs, né, sobre as referências, mas pensar sobre estruturas e tópicos do texto, planejamento das sessões, modelos e ABNT, a gente não vai falar hoje, mas é só para saber que está dentro da preparação. Quando você vai fazer, quando você vai escrever os seus textos, você vai precisar ter um conhecimento técnico de ABNT, de como fazer as referências, dos modelos de texto também, mas você vai precisar ter um entendimento do que você vai fazer em cada uma das sessões. Você não vai escrever o texto de uma sentada na maior parte do tempo. Então, essas coisas, né? A gente vai falar profundamente sobre a metáfora e as outras coisas a gente talvez fale em outro momento que não vai dar para a gente falar hoje. Eu vou aderir super essa dica do banco de dados, adaptando as minhas necessidades. A meia parada de avaliar se é uma leitura importante ou não. Sim, né? Porque quando a gente faz a bibliografia, a revisão de literatura, a gente muitas vezes vai ter que fazer aquele processo mesmo. O objetivo é só dizer, olha, eu li muito sobre isso aqui é legal por causa disso, isso aqui não é legal por causa daquilo, e é isso, né? Então, às vezes, essa ferramenta do banco de dados é legal tanto para a gente fixar os elementos principais do texto, porque às vezes a gente precisa de uma coisa, de um conceito do texto. Às vezes a gente lê um texto inteiro e a gente não tira nada. Às vezes a gente tira um conceito, enfim. Então é legal a gente também não ter esse preciosismo em relação a isso. Aliás, falar em preciosismo, Laio, me fala se fez sentido o que eu tinha comentado antes, assim, desculpa que eu acabei passando batido, mas eu não esqueci de você, não. Bom, aí eu coloquei aqui essa imagem da Cosima, que é uma personagem icônica. Ler o texto e não tirar nada, quem nunca? A vida é essa, né? A vida é meio assim. Tem essa personagem aqui, que é a Cosima, que ela tem essa frase, né? Minha sexualidade não é o mais importante a meu respeito. Mas vamos lá. A sexualidade não é o mais importante, porque o ser humano é construído, né? A nossa identidade é constituída de vários elementos, assim. Mas quando a gente tá fora do padrão, é muito comum que as pessoas queiram nos reduzir aquilo, porque tem uma história que antecede a nossa existência, e aí se você fala nós vai, você é uma pessoa negra, você fala nós vai, não é você que está falando nós vai, é todo um conjunto de estereótipos, é um conjunto de coisas, né? E a Cosima, que é uma personagem lésbica, as pessoas vão tentar transformar essa característica em alguma coisa ruim, né? Elas vão tentar, tipo, te enfraquecer a partir desses elementos. Então, por que é importante quando a gente está falando sobre escrita, sobre qual o seu lugar de fala? Bom, basicamente porque o lugar de fala é a sua perspectiva social. Tem gente que mora em casa, tem gente que mora em prédio. Quem mora em prédio tem uma perspectiva, né, uma paisagem completamente diferente de quem tem casa. Ambas as posições, elas existem, elas são reais, elas fazem sentido e tal,
Mas a verdade é sempre um terreno em disputa no mundo que a gente vive, né? Então, por isso que é importante a gente saber de que lugar a gente está falando, quais são os nossos objetivos, qual o nosso interesse, qual o nosso poder. Agora eu estou citando a Spivak, que é exatamente para a gente entender que é importante a gente saber quem a gente é. Porque quando você sabe quem você é, você, né, não vai cair na armadilha do outro que vai tentar te definir. Aí, quando a gente fala em texto acadêmico, muita gente vai tentar apagar os seus traços, né, de diferença, assim, vai querer escrever no masculino, vai querer escrever não sei o que, sabe, se embranquecer, enfim, se enriquecer e tal no discurso, mas você não precisa fazer isso, sabe? É claro que, sim, a Audre Lorde, por exemplo, ela diz, né, eu sou uma mulher negra, lésbica, casada, no relacionamento interracial, tenho 2 filhos, um deles é menino. Ela começa sempre os textos dela dessa forma. Às vezes a gente não tem como escrever um artigo acadêmico começando, delimitando ali nosso lugar de fala. Mas a gente consegue fazer escolhas vocabulárias, a gente consegue fazer escolhas de citações, a gente pode escolher que citação direta vai estar ali, quem que vai ter espaço para falar no meu texto, né, através de mim no meu texto, quem eu vou suprimir, vou só fazer ali uma citação indireta, né? Tudo isso vai marcar para a gente qual é o lugar de fala, de onde que você está falando, de onde você está olhando a realidade. Então, esse conceito ele é mega importante quando a gente, nessa ideia que a gente tem aqui de como a gente vai escrever. Faz muito sentido, eu tenho dificuldade de dialogar só com textos que geralmente estão além do que eu costumo estudar. Muito obrigada. O problema não sou realmente eu. Isso, o problema não é você. E assim, peça ajuda também, às vezes a gente não consegue, às vezes eu ia para a sala da minha orientadora e falava assim, ó, não entendi isso aqui, você pode me explicar? E pronto, tá tudo bem, a gente não tem que saber tudo, não. Sobre esse lugar de fala, eu sempre tento conciliar a escrita acadêmica com com a literatura marginal, que é a minha essência. Recentemente, riram de uma coisa que eu falei na aula e eu não deixei isso me abalar. A universidade ela pode ser um lugar muito difícil, muito violento, muito ofensivo, mas, assim, vocês que estão aqui no chat, que são pessoas que têm, assim, identidades que são muitas vezes reduzidas, né, a elementos, né, da sua aparência, ou elementos da sua identidade, lembre-se, né, eu sei que muita gente, assim, que está mais no centro, talvez tenha crescido com a ideia de que você pode fazer tudo, de que você pode ser cientista, se você quiser, ou ser astronauta, mas muitas pessoas ainda estão no processo de entender que podem, né, que são seres humanos. Então, assim, para essas pessoas que ainda estão no processo de encontrar, né, o seu lugar, seu equilíbrio e o auto-amor, assim, eu gostaria de dizer para vocês que a sua voz importa. A sua voz importa e, assim, escreve no post-it, coloca no seu computador, a sua voz importa e é muito importante que você escreva. É muito importante que a sua perspectiva ela esteja nesses lugares de prestígio. É muito importante mesmo. Então, não se esqueça, assim, eu sei que a gente passa por coisas que são muito violentas no ambiente acadêmico, mas o ambiente acadêmico ele não precisa ser só isso, né? O ambiente acadêmico, à medida que a gente encontra lugares mais em que a gente possa pertencer, né? A gente vai percebendo, a gente vai construindo junto um espaço em que as nossas vozes importam, especialmente quando elas estão juntas. Então, vale muito a pena a gente saber que o problema não é a gente e que a gente, às vezes, vai se abalar porque é humano se abalar e ninguém foi feito para ser destruído, para ser humilhado e tudo mais. Tá tudo bem sentir as coisas, né? Mas, sempre que possível, lembrar que a sua voz importa. Total, apagar os traços de diferença não deve ser mesmo parâmetro para escrever academicamente. Mas muita gente não sabe, né? O que eu vejo assim, Luiz, é que muitas vezes os alunos, as alunas, acham que essa é a forma, porque tem professores que ensinam desse jeito, né? Assim, um texto acadêmico ele tem que ser sempre em terceira pessoa. Um texto acadêmico ele tem que ser sempre de tal forma, né? O que não, na verdade, nem existe, mas vira, né? Pelo hábito, vai virando verdade. Sim, sua voz importa. E aí, agora a gente vai para a parte divertida, por isso que a gente tem aqui a Dona R do The Donas, porque a gente vai para a parte divertida de falar sobre metáforas e rituais de escrita, e aí agora é a parte mais incrível dessa oficina de hoje. E aí eu já quero, assim, rapidamente vocês escrevam aqui, na primeira coisa que vem na mente de vocês escrever é como. A gente vai falar sobre metáfora de escrita para a gente entender qual é o nosso processo de escrita.
Lembrando que a metáfora, ela serve tanto para a gente aproximar né, para a gente aumentar o vocabulário, para a gente aumentar o sentido que a gente quer dizer, e a gente não tem um vocabulário específico, como também para, através dessa imagem que a gente está usando para aproximar, a gente entender, iluminar o sentido dessa primeira coisa. Então, escrever é como para vocês? É como? O que é escrever? E aí, quando eu estou perguntando escrever é como, o que eu quero saber é, pensa ali naquela imagem de quando você escreveu aquele texto maravilhoso, do qual você se orgulha até hoje, aquele texto que foi incrível escrever, que você se sentiu super bem escrevendo, tá bom? Pensa nesse dia e nessa sessão e pensa o que você sente. Escrever é como? Qual que é a sensação que você sentiu fazendo esse texto? Eu sei que algumas pessoas vão dizer que talvez não tenham passado por essa experiência extremamente positiva de escrever, mas eu gostaria que vocês fizessem um exercício imaginativo de pensar como seria uma sessão de escrita maravilhosa, tá bom? Para quem não teve. Daniel, escrever é como cuidar de uma árvore. Nossa, é uma imagem muito legal, assim, eu não tinha pensado em nada parecido. Muito legal. Escrever é como parir. Olha só, aí é já mais filosófico, né? Lembrei enfim, não sou da filosofia, deixa para lá. Então, temos aqui 2 exemplos. Ah, não tem mais, escrever é como voar. Ah, vocês falou escrever é como voar, já está sugestionado aqui pela personagem ou é sério, assim, você tinha pensado de primeira? Me conte aí. Escrever é como me libertar de ideias. Caramba, a ideia de que isso é uma imagem também muito legal, né? De como as ideias ficam aprisionando a gente até o momento em que elas são libertadas, assim. Muito legal. Ondas coloridas por toda parte. Nossa, muito bonito e muito psicodélico também. Escrever é como conversar com um amigo. Uau! Bem íntimo, né? Sim, íntimo e libertador. Escrever é como juntar peças. Ah, aqui você está super conectada assim com a ideia aqui. Eu queria agradecer publicamente essa escritora incrível, Gigi Diniz, a escritora cearense, idealizadora, uma das idealizadoras do movimento Sertão Punk. Ela me respondeu pessoalmente quando eu perguntei para ela sobre o que é escrever, se escrever é como, e ela gentilmente mandou essa aqui, que é: escrever é criar um quebra-cabeça. Peças que separadas não significam muito, e que juntas significam tudo. E aí eu acho que conecta muito com o que Literary Lab comentou aqui, e é uma ideia que a gente costuma, que é uma imagem fácil da gente entender, né? Quando eu até coloquei aqui as pecinhas para movimentar assim esse aspecto mais lúdico, né? Porque o quebra-cabeça é uma coisa legal, é lúdico, é divertido, e também por conta dessa imagem, né, das coisas que vão se tornando formas. Né? No começo nada faz sentido, mas à medida que você vai escrevendo, de repente você vai vendo a ideia ali muito estruturada, muito legal. Eu sinto que estou vendo as coisas de cima, é leve também. Nossa, muito bom, assim, parece fresco, assim, muito legal. Escrever é como existir. Uau! Isso aí é uma boa ideia para você desenvolver num texto, hein? Porque eu achei intenso. Acho que no meu caso é um processo de altos e baixos. Tem dias que flui muito e tem outros mais ou menos. Mas quando o texto está pronto, a gente vê como nossas ideias são resultados de processos. A chave do que você falou, processo, maravilhoso você retomar essa ideia de processo. E maravilhoso também a gente pensar que a vida ela é dinâmica. Assim, você pode, de repente, jogar um jogo todos os dias, não é todo dia que você vai ter o mesmo resultado. A gente vive, assim, as condições elas mudam. Então, é até injusto a gente esperar que todo dia a gente vai ter o mesmo resultado. O grande desafio é a gente pensar assim, puxa, hoje eu só escrevi 100 palavras, tudo bem. Aí, tipo assim, amanhã eu escrevi 500 palavras, tudo bem, né? Tudo bem, não tem problema. Nossa, total, um quebra-cabeça, a sensação de quando o texto está pronto e você fala, é isso, é a imagem que estava formando na minha mente. Sim, isso é muito gostoso, né? É catártico, eu diria. Então, sim, essa definição da GG Diniz encaixou muito com o que vocês trouxeram. É ótimo ver como crescemos e fomos cultivando aquela ideia pequenininha até ficar algo maior. É uma sensação de liberdade e realização.
Sim, né? E conecta muito com o que o Daniel tinha falado sobre a questão da árvore. Por isso que eu achei assim, um insight muito bom, porque é uma sensação muito familiar, né? Mas aí coloca nome, assim, é muito, muito massa. A outra escritora aqui, uma escritora mineira, Aline Valek, ela diz que escrever é escavar histórias. Aí é uma imagem também muito legal, né? De pensar assim, putz, cavar, é que nem aquela ideia de que assim, a escultura ela já existe, né? A gente só precisa revelar ela através do mármore, por exemplo. Então, aqui eu acho que segue meio que essa sensação. E, por fim, a minha, né, para vocês não falarem que eu não falo de mim, tá aqui, para mim, escrever é como velejar num dia ensolarado e com vento abundante. Então, é como velejar para mim. E aí, a gente vai pensar aqui que. Aí, eu trouxe uma frase da Michelle Boyd para a gente refletir junto, né? Mantenha seu senso de escrita como um quebra-cabeça, não como um problema. A GG Diniz não sabia dessa citação aqui, mas o que acontece? Entender a escrita como quebra-cabeça tem a ver com diversão, com prazer, com liberdade, com realização, com todas essas palavras que vocês trouxeram aqui. E também com altos e baixos. Mas não é um problema, sabe? Quando a gente traz essa ideia de problema, a gente está também trazendo a insolubilidade também daquilo. Então, vamos tentar mudar a nossa percepção da escrita como uma coisa que a gente vai revelar, uma coisa que também é prazerosa e que no fim a gente vai sentir orgulho daquilo. E aí, assim, a Michelle Boyd, ela traz aqui esses 3 estágios aqui, ela diz que geralmente, né, a maioria das pessoas passa por esses estágios na hora da escrita. A iniciação é basicamente quando você faz o texto mesmo, começa a fazer o texto mesmo. A saturação é o processo de ler tudo sobre aquele tema e, de repente, por exemplo, a Stephanie estudou zumbis. Então, assim, ela assistiu todos os filmes possíveis, ela leu toda a teoria possível, e aí, tipo, de repente, chegou num ponto que ela falou assim, eu já li demais, eu não aguento mais, eu não quero mais saber disso. E aí é a saturação. E aí, depois da saturação, vem a incubação, que é aquele processo mais legal, mais divertido, mais lúdico. Eu coloquei de amarelo porque é o meu preferido, mas vocês podem depois me dizer aí qual que é o preferido de vocês também. Que aí eu vou fazer mapa mental, vou fazer colagem, enfim, vou fazer aquela parte mais de diversão mesmo. E aí eu demorei muito tempo para aceitar que o meu lance é a incubação. Então eu demorava 2/3 do tempo fazendo ali na incubação, né? Isso foi a minha dissertação de mestrado, a incubação 2/3 do tempo. A do doutorado também está sendo 2/3 do tempo em incubação, e agora eu estou escrevendo. E por fim, nessa primeira parte aqui, a gente tem a clarificação, que é o uau, então é sobre isso que eu quero escrever, é sobre isso que eu estou escrevendo, né? E aí a submissão, que é quando você entrega, submete a uma revista, ou então entrega para sua orientadora, orientador. E a hibernação, que é o pós-escrita. Bom, qual o meu plano de ação para quando eu terminar de escrever esse texto? Né? Eu preciso descansar, recuperar minhas energias. Basicamente isso. E aí, eu coloquei esse tracejado aqui para vocês também visualizarem que, assim, não é uma aqui no sentido horário, sabe? Não é tipo assim, aqui, aí aqui, 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 aqui. Não é assim. Eu, por exemplo, dei esse exemplo aqui, que é da iniciação, vai para a saturação, aí vai para a incubação, vai para a saturação, vai para a clarificação, volta para a incubação, volta para a clarificação, vai para a saturação. Processo, né? Isso aqui é totalmente pessoal, e aí eu também acho que seria legal vocês anotarem aí para vocês investigarem isso nas próximas semanas. Investiga qual que é o sinal de você para vocês, né? O que sinaliza que você saiu do estado de saturação para o estado de incubação, sabe? E aí a metáfora ela vai ser muito importante porque ela vai iluminar isso. No meu caso, a minha metáfora é um barco à vela, um optimist, né? E aí o barco à vela, que eu estou usando aqui, que é o individual, eu tenho que controlar a vela e o leme, e aí, assim, eu saio da praia, tá ali o vento na minha frente, meu objetivo está aqui na frente. Eu não posso ir direto, eu vou ter que caçar a vela e vou ter que vir fazer o movimento de zigue-zague até chegar onde eu quero. Esse é o caso do barco à vela, mas aí, dos exemplos de vocês vão trazer outros elementos dessa metáfora e vão pensar, não vai dar tempo da gente fazer isso junto aqui hoje, mas para a semana vocês podem fazer, também se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar também por e-mail, nas redes sociais e tal, que eu converso com vocês mais profundamente sobre isso.
Mas o grande lance é que, assim, por meio da metáfora, você vai ter essa iluminação. Então, se eu estou dizendo que o meu processo tem a ver com velejar e eu começo tendo que caçar a vela, quer dizer, esqueci como explicar o conceito, mas assim, basicamente trazer a vela mais para próximo de mim, então significa que eu já fiz, né, já montei o barco, eu já fiz os nós e tudo mais, então eu vou associar isso a alguma coisa do meu processo de escrita, que vai ser assim, sei lá, fazer a máscara, assim, né, a fazer a parte mais burocrática, mais chata do texto, que é colocar ali as margens, não sei o quê, enfim, essas coisas todas mais de ABNT mesmo. E aí, por aí vai, né? Meu zigue-zague, eu vou perceber que está muito relacionado a esse processo aqui, de ir e voltar, e tá tudo bem. A meia metáfora aérea aquosa do veleiro. Ah, sim, obrigada. Eu acho que é muito legal, assim, isso da gente pensar na metáfora, porque traga coisas da metáfora, da sua metáfora, para o seu ambiente de trabalho. Eu gosto de colocar, por exemplo, uma playlist com som do mar, por exemplo, né? Que aí me remete a essa sensação. No caso de quem, vamos ver aqui, da plantinha, põe uma planta no seu escritório, na sua estação de trabalho, enfim, traga a sua metáfora para mais próximo, porque a sua metáfora vai lembrar, né, do seu processo. Isso é uma coisa que pode ser muito útil para desencadear o seu estado de flow. E aí, vamos lembrar que o seu trabalho, o seu verdadeiro trabalho é se divertir, é brincar. Aí a gente tem aqui uma estação de trabalho do Austin Kleon, que é assim, totalmente bagunçada, para vocês lembrarem que assim, quando a gente era criança, a gente brincava, era aquela bagunça, e tá tudo bem. A gente, claro que não precisa ser literal, mas assim, pensa que tá tudo bem você se divertir, e às vezes se divertir tem a ver com bagunçar a sua mesa toda e tá tudo bem. E aí, se divertir significa que você vai desenhar, vai fazer colagem, vai trabalhar com texturas, vai trabalhar com texturas verbais, inclusive, né? Então, uma outra coisa também que é legal, trabalhar a voz. Então, leia o seu texto em voz alta, perceba como as pessoas que estão lendo vão te perceber, sabe? E trabalhar do ponto de vista positivo, não é assim, vamos julgar que eu usei essa palavra aqui. Não, não é assim, tipo assim, tenta olhar de uma forma mais positiva. E, como eu sempre gosto de enfatizar, peça ajuda ao seu par intelectual. Tenha um par intelectual, não faça viagem acadêmica sozinha. Aqui eu trouxe essa imagem aqui para representar que eu sempre peço ajuda para a minha amiga Anne, que é meu par intelectual. Inclusive, estou de azul hoje porque ela falou assim, antes você fica bem de azul, entendeu? Então, eu sempre... É sempre bom ter aquela pessoa que vai ver o melhor que você tem, assim, as suas melhores características, e às vezes são características que você nem sabe que você tem. Também, esses dias eu participei de uma banca de TCC e tinha um exemplo, tinha um detalhe lá meio da psicologia. Aí eu fui lá, mandei uma mensagem no Zap para uma amiga minha da psicóloga: "Oh, isso aqui, como é que é? Vou te dar os créditos lá da apresentação", mas assim, é isso. Tenha amigos, tenha amizades, assim, que sejam, tenham pessoas que sejam seus pares intelectuais. Precisa ser uma pessoa que está na faculdade? Não necessariamente, pode ser um amigo ou amiga da vida, pode ser sua avó, enfim, alguém que tenha uma afinidade, alguém que consiga ver você de uma forma generosa e que seja generosa com você nos momentos, inclusive, que você não consegue ser, sabe? Então, é muito importante vocês terem esse par intelectual sempre que possível. E aí, aqui eu trouxe umas verdades meio desaforentas, mas eu acho que vocês vão achar, vocês vão entender minha intuição lúdica. É assim, você está no século XXI, você não é só a sua mente e você precisa de habilidades sociais. São 3 coisas muito importantes. Você está no século XIX, no século XIX, eu falei? Meu Deus do céu, você está no século XXI, eu quis dizer. Isso significa que você não precisa ser um gênio incompreendido, ninguém te entende, você não precisa ser esse tipo de figura, né? Você pode se divertir, você pode cuidar da sua saúde física, né, mental, física, por exemplo, é muito importante, porque quando você está sozinho, você é um alvo fácil na universidade. Se você é mulher, se você é uma pessoa LGBT, se você é negro e tal, não ande sozinho, não ande sozinho na universidade, não ande sozinho na vida, entendeu? Tipo, não faça isso com você mesmo. Então, lembre-se que você precisa de habilidades sociais. Desenvolver habilidades sociais dentro do possível.
e evite essas imagens do século XIX, porque o século XIX não traz muitas coisas positivas para a gente sobre, do ponto de vista do cotidiano, do ethos. A jornada é muito solitária se não dividirmos e trocarmos com nossos pares. Sim, às vezes, assim, é muito importante a gente. Eu também não quero estar no século XIX. É isso, assim, é muito importante, assim, sabe? A Eloá mesmo é uma pessoa que também tem me ajudado muito no processo, assim, tipo, sabe? É isso, mandar aqueles áudios e tal para as pessoas, tipo assim, olha, tô sentindo tal, tô com dificuldade tal, ou consegui resolver tal coisa, ali tal coisa que é muito legal. Não é só compartilhar coisa ruim, não, compartilha coisa boa também, sabe? Poxa, olha, vi isso aqui, lembrei de você. É isso, né? Criar conexões com as pessoas. Se você não sabe criar, você vai lá no WikiHow e pergunte, né, no WikiHow, pergunte para o ChatGPT como criar conexão com as pessoas. Tá tudo bem. Eu também não sou a pessoa ótima de habilidades sociais, não, tá? Estou falando isso para vocês, estou falando isso para mim também. Mas aí, finalmente, a gente vai para o processo de escrever. E eu queria dizer para vocês que, assim, eu vou avançar um pouquinho no tempo, porque eu estou um pouquinho lenta, mas eu prometo que eu não vou prender vocês aqui, é só pedindo desculpas de antemão. Mas a gente agora vai falar sobre escrever, de verdade. Depois de tudo isso, a gente vai falar sobre escrever. Bom, Michelle Boyd diz assim que escrever tem a ver com a gente alinhar esses 4 pontos, né? O aspecto cognitivo, técnico, emocional e político. Do ponto de vista, do ponto de vista cognitivo, bom, é o que você sabe. O que você sabe, né? Então, tem várias pessoas aqui do chat que eu conheço as pesquisas, e eu gosto de ler meus amigos, eu gosto de saber o que meus amigos pesquisam. Ter pares intelectuais significa isso também, conhecer o que os nossos amigos e amigas estudam. E aí, bom, o que você sabe? Trabalhar também com autoconfiança, e autoconfiança não é arrogância, autoconfiança é saber que você faz aquilo bem e que quando você erra, tá tudo bem você errar. Arrogância é você não assumir o que você faz de errado. E às vezes a gente erra, tá tudo bem errar também. Pessoas erram, tá bom? As pessoas erram. E tá tudo bem. Então, no aspecto cognitivo, a gente tem essa questão do aprendizado, enfim. E aí, bom, às vezes você é uma pessoa com uma condição e isso não faz com que você não possa estar nesse espaço, isso não te torna menor. Ter uma condição significa que você precisa de suporte, significa que você precisa de ajuda. Nas universidades, o apoio, né, o suporte não é 100%, né? Há pessoas que têm condições, que tenham condições, mas busque ajuda e busque o suporte na universidade dentro do que eles oferecem de suporte, né? O aspecto técnico é o aspecto, né, de saber o que é uma introdução, o que é, enfim, uma nota de rodapé, enfim, esses aspectos assim. E o aspecto emocional, a gente já falou muito, né, que tem a ver com autoestima, tem a ver com saber quem você é e fortalecer-se a partir da sua autoconsciência, e também tem a ver com as inseguranças que a gente acaba, enfim, que a gente já sente, né, por conta dos aspectos políticos, que tem pouca bolsa, os critérios para as coisas muitas vezes não nos cabem, a gente precisa, né, quem não vem de famílias acadêmicas precisa dar 2 passos à frente para poder entender como é que faz um projeto de mestrado, projeto de doutorado, classe trabalhadora precisa se unir para nesse sim, eu falei de um jeito que, né? Mas enfim, precisa se unir muito mesmo, assim, para a gente conseguir sobreviver no ambiente universitário que não foi construído para a gente. Então, dito isso, bora voar, né? Bora voar significa o quê? A gente vai escrever e é isso, né? O que é isso? E escrever é o quê? Escrever é o que você faz, é a iniciação, é você sentar ali e começar a digitar o seu texto, né? Quando você alinha tudo isso, você consegue ter o seu estado de fluxo, né? O seu momento, assim, o seu fluxo de trabalho bem bacana, que é muito parecido com voar. Eu amo quando alguém me manda um link, um artigo e fala que é porque lembrou da minha pesquisa. Nossa, é prova de amor isso, né? Sim, é prova de amor. Alguém fala assim, nossa, li esse livro aqui, lembrei de você. Eu acho incrível. Esses dias uma amiga minha estava lá na editora e falou assim, tá aqui esse livro aqui, lembrei de você. Eu falei, putz, que coisa mais linda, assim, né? A pessoa lembrar da gente por conta de livros. Isso é muito bom.
E artigos também, né, Daniele? Artigos também. E aí, temos essa máxima aqui também, pega pega um papelzinho aí e escreva, escrever deve ser bom, né? Cola no seu computador também, escrever deve ser bom. E se não for bom, a gente não vai criar feedbacks positivos, a gente não vai conseguir manter esse hábito de escrever, a gente não vai se tornar escritora a longo prazo. Então, a gente está construindo aqui os fundamentos para que a gente, a longo prazo, a gente consiga continuar fazendo essa atividade. Então, escrever é bom, escrever é gostoso, tem que ser. E como é que a gente faz isso, ser gostoso? Bom, provavelmente, à medida que a gente vai construindo um espaço positivo mesmo, né? Escrevendo na melhor hora, no melhor lugar que a gente tem, nas melhores condições que a gente consegue acessar, enfim, né? Escrever deve ser bom. Lembre-se disso, escreve no post-it e recita esse mantra, porque é muito importante a gente ter esse ciclo de feedbacks positivos. Porque se você escreve e é bom, você vai querer continuar fazendo isso, né? Por que é bom assistir série? Bom, porque é gostoso, né? A gente vai lá, faz a pipoca, não sei o quê. Então, é isso. E aí, dito isso, a gente vai para o próximo estágio, que é o último, que é a pós-escrita. A pós-escrita, ela consiste em você planejar o seu descanso, então, descanso ativo, descanso passivo. O que é o descanso ativo? É você descansar enquanto você faz uma coisa que você gosta, um hobby, fazer uma coisa que você acha legal, sei lá, uma caminhada. E o descanso passivo é quando você vai dormir, enfim, você vai fazer uma coisa que você desliga. E você vai se recompensar, né? Assim, eu consegui terminar de escrever esse texto, né? Então, eu vou planejar, então, fazer aquela viagem, eu vou planejar, então, fazer um passeio na praia, eu vou, então, sei lá, ler um gibi, né? Então, você vai fazer uma coisa para se recompensar. Então, a gente vai trabalhar bem aqui, nessa ideia de escrever deve ser bom, também na ideia do biscoitinho ali, tipo, de se recompensar e de trazer elementos positivos para nossa rotina de escrita, tá bom? E aí, por fim, vamos lá sumarizar até aqui o que vocês entenderam, o que reverberou em vocês, assim, o que fez mais sentido e o que vocês vão absorver, né, primeiro, melhor, assim, na rotina de vocês. Né? Podem me contar se vocês quiserem, enquanto eu vou dar uma sumarizada aqui no que a gente conversou. Vocês podem ir elaborando, se quiserem compartilhar. Estamos aqui. Então, aqui, mais uma vez, o nosso sentido horário. A gente falou sobre antes da escrita, durante a escrita e depois da escrita, e vocês percebam que a gente gastou boa parte do tempo falando sobre o antes, né? Tudo que vem antes da gente começar a escrever. Então, a gente falou sobre emoção, tempo, espaço, texto, sobre leitura, né? Como ler melhor, sobre o nosso diário de escrita, para a gente registrar o nosso processo criativo. E aí isso leva a gente para o nosso durante a escrita, né? Para mim, o modo flow, ele tem a ver com velejar no Optimist, mas para vocês tem outros sentidos, o que é maravilhoso vocês explorarem. E aí a metáfora, ela vai servir para a gente entender como que a gente vai trafegar por esses processos, né? De saturação, incubação, clarificação, submissão e hibernação, tá bom? E aí, isso vai levar a gente, né, especialmente a incubação, vai levar a gente à noção de que a gente precisa escrever com vontade, a gente precisa ter desejo de escrever assim, ai, que vontade de escrever aquele texto, sabe? Aquela coisa assim, que você geralmente sente com qualquer outra coisa que não com o estudo. Então, eu sei que tem gente mó nerd aqui, assim, mas a maioria de nós precisa, sabe, aumentar ali a nossa vontade a partir de outros elementos do cotidiano, né? Então, trabalhar a nossa vontade, trabalhar a textura do nosso texto, trabalhar a nossa voz, né? Qual a nossa voz no mundo escrito e trazendo o Austin Kleon, use as mãos no processo criativo, o que significa, basicamente, pensar em recortar, colar, enfim, fazer essa coisa mesmo que a gente, geralmente, como adultos, a gente deixa de lado, assim. E aí, depois, a gente, que é a parte mais simples, simples de teorizar, mas difícil, talvez uma das partes mais difíceis de concretizar,
que aí tem a ver com o descanso passivo e ativo e tem a ver com a recompensa. Então, essas são as principais partes que a gente falou hoje. Acho que uma coisa que eu quero muito aplicar agora é o diário. Nunca me ocorreu essa prática e acho que pode ajudar muito a ver como eu estou progredindo, mesmo que não seja da noite para o dia. Exatamente. E assim, não existe isso de progredir da noite para o dia. Lembre-se que não existe esse negócio de gênio. Pessoas superdotadas, né, que aí geralmente a cultura pop leva assim, são gênios e tal, nasceram sabendo. Ninguém nasce sabendo. Mesmo a pessoa que é superdotada, a pessoa com altas habilidades, se ela não desenvolve as suas habilidades, ela não vai muito para frente, ela não vai desenvolver. O desenvolvimento ele precisa ser estimulado e ele precisa ser estimulado dentro de um equilíbrio, né, do que a gente acha interessante, do desafio e do que a gente dá conta de fazer. Então, é muito importante a gente saber que é o processo a coisa mais importante, né? A pessoa pode ser um gênio, mas se ela se não exercita isso, ela não vai conseguir desenvolver. Isso é muito importante saber, especialmente porque é muito problemática essa noção de genialidade, porque ela cria um abismo, né, entre as pessoas. Né? Aquelas pessoas que acham que não têm muita aptidão, aí elas se sentem burras, e aquelas que têm aptidão, ou sentem que têm aptidão, elas têm uma autoestima, às vezes, que vai além do que elas estão treinando, né, para saber. Então, a gente tem que ter o equilíbrio ali entre prática, né, e a prática também mais subjetiva de ser assertiva, mas não ser arrogante. E aí, aqui mais uma frase da Aline Vala, que confia no processo, outro mantra para você colocar no seu post-it e colar no seu computador. O que mais reverberou aqui foi a necessidade de atenção aos processos, entender que a escrita começa bem antes da palavra no papel. Maravilhoso, assim, esse é o mote mesmo da oficina de hoje, pensar que a escrita, ela, muitas vezes, assim, as pessoas se sentem impedidas, né, de escrever, e isso que é o grande problema que a gente enfrenta, especialmente pessoas que não são pensadas, assim, que não se prevê que elas estejam ali. Quando eu entrei na universidade, ainda era muito forte o debate sobre cotas, assim, e era muito perceptível, né, como a resistência dos professores residia muito nisso, de que, assim, bom, não sei o que fazer com esses alunos, né? E aí, bom, a gente, quando é muito jovem também, a gente não tem um repertório, né, para lidar com certas situações. Mas, o que eu quero dizer? Qual que é o ponto disso, assim? É que, bom, a universidade não foi criada pensando na gente, e nem, assim, e aí falar gente, 99% da população, porque, enfim, é uma máquina mesmo como ela existe atualmente, é uma máquina de jogar a gente para fora. Então, algumas experiências, assim, iniciativas como, por exemplo, este projeto aqui de extensão, a professora Luísa, tem a sensibilidade de pensar assim, bom, a universidade ela está desse jeito, então o que a gente pode fazer para tentar tornar o ambiente um pouco menos solitário, um ambiente um pouco menos hostil, né, para as pessoas. Então, é isso, né? A gente vai dando esses passos, mas vocês vão percebendo o quanto é importante pensar, né? Pensar coletivamente é muito fácil, né? Difícil é viver, né? E se propor a construir coisas coletivamente. Então, nosso sumário é meio que sobre isso. Eu pretendo compartilhar mais os escritos com amigos e pessoas que possam ler de maneira mais generosa. Eu meio que fazia isso, mas acabei parando, vou retomar. Sim, eu sei que a gente tem medo de incomodar, a gente tem medo sei lá, das pessoas não entenderem e tudo mais, mas assim, pensa na leitura generosa, nessa leitura de pessoas que você confia, como assim, puxa, essa pessoa vai me dar aqui um feedback que vai me ajudar a, tipo, levar meu texto para um outro nível, assim, né? Então, acho que é bem legal a gente ler nossos amigos, porque é isso, a gente vai aprendendo sobre a voz deles e deles, e, consequentemente, a gente vai aprendendo sobre a nossa própria voz, né? Quanto mais a gente lê os textos das pessoas, mais a gente também vai aprendendo sobre os nossos textos, porque a gente vai criando vocabulário. Então, fico feliz que tenha sido positivo isso para você também. E agora, né? Depois de tudo isso, né? Falei milhares de coisas, eu tomei água da chuva 3 vezes, então é isso que tem para hoje. E agora? O que a gente vai fazer?
e agora vai escrever, gente. Vai escrever. Espero que assim, amanhã já seja um dia bem inspirador, bem inspirado para vocês de escrita. E também me sigam nas redes sociais, né, nesse intervalo, por favor. Quem não segue, @pretonerd, em todas elas. Também estou no Mastodonte, para quem usa lá, aquela rede social maravilhosa. E é isso, escreva, sabe? Escreve, escreve. E mesmo que não seja tudo para publicar, que não seja tudo para o outro, assim, escreva para você mesmo também, escreva para você. Tipo, entenda que escrever é uma coisa tão poderosa, assim, e que escrever para si mesmo também pode ser muito importante. Até porque é um espaço seguro em que você pode ser você mesmo. Então, crie esse espaço para você, tá bom? Então é isso, sério mesmo. Escrevam, escrevam sempre que vocês puderem. Não é para escrever texto acadêmico todo dia, mas escrevam outras coisas, escrevam com uma regularidade, escrevam outras coisas diariamente, dentro do possível, dentro da rotina que vocês tiverem. Eu sei que trabalho, vida, faculdade, enfim, é tudo muito intenso, transporte e tal. Mas dentro do possível, sério, escrevam mesmo, tá bom? E é isso, muitíssimo obrigada, muito obrigada pelo tempo de vocês, pela conversa e pela disposição também que vocês tiveram de estarem aqui e compartilharem as perspectivas e os desafios de vocês. Espero que tenha sido, né, que é útil para vocês e que tenha trazido reflexões que vocês possam levar para a semana. Então, muito obrigada, muitíssimo obrigada. Nós é que agradecemos, Anne, com certeza. Acho que todo mundo saiu cheio de ideias, como deu para ver pelo bate-papo aqui. É maravilhoso a gente pensar a escrita dessa forma, né, geral, como nós duas também já conversamos antes, né, como processo, como uma coisa que não acontece de uma hora para outra, e que é um processo que tem vários momentos, né, altos e baixos, é isso aí, a nossa vida não é linear, e também os mapas mentais que você mostrou também refletem isso, né? Como as coisas não são uma progressão linear, não é essa compreensão que a gente precisa ter de textos acadêmicos, né? Valeu, pessoal, por terem assistido, que bom. Muito obrigada, Anne. Foi maravilhoso. E quem ainda quem chegou depois e quiser assistir o início, né, que perdeu, não deixem de ver, vai ficar gravado e disponível aqui no YouTube. E se vocês conhecerem alguém que não pôde assistir nenhum momento de hoje, também passem o link para essas pessoas assistirem depois. E como a Anne disse, adorei o vai escrever e depois, sério, vai escrever. Então, aproveitem também, quem quiser, as sessões de escrita do nosso projeto acontecem online nas quintas à noite e presencialmente nas sextas à tarde na UERJ. E a ideia é meio essa, de todo mundo se juntar e, tipo, vamos escrever. Cada um escreve o que tiver fazendo ali naquele momento, ou se alguém quiser um prompt de escrita criativa na hora, eu também providencio. Mas também é uma oportunidade das pessoas terem ali uma comunidade para escrever sempre juntas, cada um com o seu trabalho, cada um com a sua ideia, enfim, desenvolvendo o seu texto com menos solidão, né? Para isso que a gente está pensando esse projeto. Então é isso. Muito obrigada a todo mundo. Obrigada, Anne, mais uma vez. Até a próxima. Boa noite para todo mundo que está aí assistindo. Ai, muito obrigada, Luísa, mais uma vez por esse convite. Muito obrigada mesmo e bora conversando. Bora conversando e bora escrever, então. Terminar com o bordão. Tchau, tchau, pessoal.